Hoje voltei para falar sobre um autor nacional, um autor contemporâneo, que é o Daniel Galera, com o Baba Ensopada de Sangue. Eu li esse livro exatamente depois que eu saí de uma ressaca literária muito grande com Madame Bovary, do Flaubert, que foi um livro que me sugou demais, foi praticamente um vampiro na minha vida. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, né? Vamos focar aqui no Galera. Nunca tinha lido nada dele, já tinha visto algumas entrevistas com ele no YouTube, já tinha lido algumas resenhas sobre os livros na internet também, mas ler nunca tinha tido a oportunidade. Eu cheguei a encontrá-lo na Bienal aqui do Ceará, na Bienal do Livro. Inclusive, esse livro está autografado. Mas essa foi a minha primeira experiência com ele. O livro começa com uma cena bem delicada, que na verdade é o encontro de um pai com um filho, né? Eles dois fazem parte de uma família que está totalmente desmembrada por conta de um motivo que a gente só vai saber lá pelo final do livro. Mas essa cena ela é delicada porque esse pai começa e termina a conversa falando de assuntos que até então eram desconhecidos para esse filho. Ele vai falar sobre a época em que eles eram mais próximos do avô e principalmente sobre a morte dele. Até então o que se sabe é que ele foi assassinado, mas que esse corpo nunca foi encontrado. Toda essa conversa ela é feita em tom de confissão e despedida, porque esse pai ele admite que ele não está mais satisfeito com a vida que ele leva e muito menos com a situação na qual a família se encontra, e ele ameaça cometer suicídio no dia seguinte. O filho não acredita muito, ele briga com o pai, ele sai dali brigado com ele não leva muito em consideração o que ele está dizendo naquela hora, mas ele fica remoendo tudo que eles conversaram, principalmente sobre a morte do avô. O fato é que esse pai realmente comete suicídio no dia seguinte, e é a partir daí, a partir dessa nova perda, que a história vai se desenvolver. É importante ressaltar que esse protagonista, que não tem nome na história, ele é o único personagem que não tem nome no livro inteiro, ele sofre de uma condição neurológica chamada de prosopagnosia. Eu precisei pescar aqui agora porque eu nunca decoro esse nome. Que nada mais é do que uma dificuldade ou uma perda na capacidade de reconhecer o rosto das pessoas. Então ele cria certas estratégias para diferenciar as pessoas. Ele vai pegando algumas características como a altura, o formato do cabelo, o estilo da roupa que elas utilizam, as mãos, o timbre da voz para poder diferenciar uma pessoa da outra. E retirando essa condição neurológica, ele é um cara que leva uma vida absolutamente trivial. Ele tem lá os seus 30 e poucos anos, ele é separado. Ele é um ex-atleta, ele é atualmente professor de educação física, mas ele é um cara extremamente recluso. Então ele é muito afastado, ele é muito distante da família dele. Depois que acontece esse incidente com o pai, ele fica muito incomodado e muito mexido, mas curiosamente não com a perda do pai. Mas ele vai ficar mais motivado com o teor da conversa que eles tiveram no último contato, ou seja, com o destino incerto que o avô dele levou. E é isso que vai movimentar ele na história dali em diante. Então ele decide se mudar para a cidade onde o avô morava, né, para tentar colher mais informações e desvendar aquele mistério que envolvia a morte e o desaparecimento do corpo do avô. O local em que o avô morava e que supostamente ele foi morto e enterrado é a cidade de Garopaba, na costa de Santa Catarina. E essa cidade ela tem algumas particularidades que vão ser fundamentais para o período em que o protagonista vai passar por lá. Garopaba é uma cidade praiana que se mantém economicamente através do turismo, então no verão e nos meses de alta ela atinge os picos máximos de habitantes e de pessoas que circulam por lá, mas no restante do ano, ou seja, nos períodos de baixa, ela fica completamente deserta e vazia porque o número de habitantes, de nativos, é extremamente pequeno. E é nesse período de baixa temporada que o protagonista vai se instalar por lá. Ele aluga um pequeno espaço para ele morar e ele encontra um emprego como professor de natação na única academia da cidade. Boa parte do livro é concentrada na descrição da vida e do cotidiano daquela cidade pela visão do protagonista. Então é através dos olhos dele que a gente vai entender como que aquelas pessoas viviam, como que aquela cidade funcionava e como é que era viver num local que era praticamente uma cidade fantasma. E até mesmo um local adoecedor, porque aquela calmaria, aquele clima monótono que era descrito ali, chegava a ser até um pouco sufocante e claustrofóbico também. E é nesse cenário que o protagonista ele vai criar novos laços com as pessoas que ele conhece ali na região. Ele vai fazer grandes amizades com os nativos, ele vai ter novos laços afetivos e amorosos com as mulheres ali da região, e é lá também que ele vai aumentar o vínculo dele com a Beta. A Beta é a cachorrinha que era do pai dele e que ele levou para Garopaba depois que o pai morreu. Mas ao mesmo tempo que ele vai se aproximando desses estranhos, ele vai se distanciando cada vez mais do restante da família dele. Uma outra coisa que ele acaba descobrindo é que existe toda uma lenda urbana em volta da figura do avô dele ali na cidade. Sempre que ele questiona ou procura saber sobre o passado do avô, as pessoas dão respostas evasivas ou até mesmo demonstram um certo tipo de medo sobre aquele assunto. E elas até incentivam ele a parar com que ele investigue aquilo, porque aquilo é visivelmente um assunto muito incômodo e muito delicado para elas. O engraçado é que quando você pega esse livro pela primeira vez, pelo menos eu tive essa impressão, principalmente pela capa que ele tem, pelo título que ele tem, dá a sensação de que ele se trata de uma história de ação,
uma investigação policial, uma coisa com muito sangue, uma coisa quase gore, mas não é nada disso. O autor ele trouxe uma outra proposta. O que o Galera vai apresentar aqui, na verdade, é uma série de descrições do cotidiano daquela cidade e desse personagem com uma riqueza muito grande de detalhes e com discursos e diálogos muito bem estruturados e elaborados. Os capítulos aqui eles são extensos, às vezes chegam a parecer exageradamente longos e até mesmo um pouco cansativos, mas eu acho que essa era a intenção do autor. Porque ele faz com que a gente acompanhe todo o percurso do protagonista. Então a gente vai ter que acompanhar todo o desenvolvimento dele, a mudança dele enquanto pessoa, dentro daquela cidade, naquele crime, naquele local totalmente adverso e diferente para ele, para que a gente possa entender como que aquela alteração ela foi acontecendo aos poucos na vida dele. Dentro dessa busca pelo passado e pela história do avô, o protagonista ele vai apresentando um processo de autoconhecimento, eu diria até que um processo também de autoesquecimento, porque à medida que a história vai avançando, ele vai se modificando tanto fisicamente quanto psicologicamente. O que fica bem claro até mesmo na própria aparência dele. O cabelo dele vai crescendo, a barba dele vai crescendo, ele vai se distanciando aos poucos daquelas pessoas que ele ali conheceu na cidade, assim como ele fez com a própria família dele lá no início da história. E aos poucos ele também vai assumindo um papel mais naturalista e até mesmo mais animalesco também. Em um dado momento da história, ele vai passar a ter apenas a companhia da Beth o tempo todo com ele, da cachorra. Ele vai passar a viver mais na natureza, no mar, na praia e na floresta do que na própria casa dele, o que já direciona a gente para o arremate final da história dele e do avô também. O desfecho dessa narrativa me lembrou muito o final de um outro livro, que é o A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Então quem já leu esse livro aqui pode ter uma leve noção do que acontece com o protagonista e mais ainda sobre o mistério que envolve o avô dele. Esse não é um livro que eu tenha favoritado, mas sim, eu gostei bastante dele. Eu acho que o ponto principal do Galera é a maneira como ele constrói os diálogos, né? A maneira como ele estrutura uma conversa de um personagem com o outro. Inclusive, a minha parte favorita desse livro é o final. É o diálogo que ele tem com uma outra personagem que não é o avô dele, mas é uma personagem que aparece pouco, mas que ela é citada em alguns momentos bem importantes da história. E para mim foi a melhor parte do livro. Então fica aí a dica de um livro nacional, um livro de mistério, um livro que fala sobre autoconhecimento, descoberta, e tem ali um leve suspense sim também. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo, a gente pode conversar um pouco mais lá. Faz um comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.